As barreiras da comunidade surda. Eu sou a Vitória. Oi, eu sou a Ingrid. Olá, eu sou a Maíra. Muito prazer, me chamo Regis. Oi, eu sou o Everton. Eu sou surda, tenho 12 anos de idade, sou novinha ainda. E na minha família tem 3 pessoas ouvintes. O meu pai, o Glauber, esse é o sinal dele, ele não sabe Libras. E por isso a gente não consegue se comunicar. E por conta disso, pela falta dele saber Libras, ele não sabe, ainda não sabe, e a gente não se comunica. Eu gostaria muito que ele soubesse e fico triste por isso. A minha mãe, a Kelly, esse é o sinal dela, ela sabe Libras e continua aprendendo, a gente consegue se comunicar. Ela começou a aprender com 45 anos e está estudando até hoje, tá? E a gente se comunica. Também a minha irmã Lara, ela também aprendeu Libras e continua aí estudando, ela já sabe bem língua de sinais. E o meu pai ainda não, só ele que ainda não sabe Libras, infelizmente. Tchau. Olá, tudo bem? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo no banco. O meu cartão foi bloqueado e eu utilizei o próprio aplicativo para fazer o atendimento. Porém, esse atendimento era automático e eu não consegui ter uma comunicação pelo aplicativo, né? E como estamos em pandemia, eu não podia ir pessoalmente. Então, eu pedi para que a minha irmã ligasse para tentar resolver. Ela ligou, contou o que estava acontecendo, que eu era surdo, mas o banco se recusou a resolver porque não era ético outra pessoa estar ligando. Mas como que eu vou ligar se eu sou surdo? Né? Não tem como eu fazer isso. Então, depois eu pensei em outra forma e pedi para um amigo para ele ligar fingindo que era eu para tentar resolver esse problema. Bom, eu fiz o meu cartão na loja Renner, desbloqueei, passei a usar. Até que chegou no limite, eu precisei resolver fazendo uma ligação. Então, eu liguei para a central de Libras para eles mediarem a comunicação. E aí, o intérprete estava falando no banco da loja Renner e ele me pediu o número da minha conta e a senha. Só que aí não pode, não tem como fazer isso. E para eu resolver, para desbloquear o meu cartão, só indo pessoalmente. Só que é muito pior pessoalmente, porque as pessoas estão de máscara, eu não consigo ler lábios e ainda no período da pandemia. Eu fui ao banco para resolver um problema e quando fui atendido, tive um pouco de dificuldade na comunicação, então eu acabei escrevendo português. Porém, às vezes eu acabo invertendo as palavras no português, e isso dificulta muito mais a minha comunicação. Acabou que eu não consegui resolver o problema e isso foi uma perda de tempo. A minha mãe me deu uma conta para eu ir pagar no banco. Aí já era a época da pandemia, já estava usando máscara. Fui lá, fiquei esperando ser chamada. Quando chamaram a minha senha, eu levei a conta num papel impresso, né? Entreguei para a pessoa e já tinha calculado o dinheiro antes. Então eu sabia que tinha R$ 20 de troco para receber. E aí a pessoa não me deu nada de troco. E eu pedi, a gente tentou conversar como com um bilhete, mas ela não me deu nada. E na saída eu fiquei preocupada com o meu prejuízo. Será que vou ter que pagar multa ou pagar mais? Como que eu vou saber? No cartão do banco tem um número para atendimento de deficientes auditivos, mas como que eu vou ligar lá se eu sou surdo? Como é a acessibilidade na área educacional? Antes da pandemia, tinha ali o intérprete junto com os alunos, mas aí, nas aulas remotas, se o aluno não tiver em casa uma boa internet, como ele vai acompanhar as aulas? Como ele vai entender o que está sendo dito? Uma coisa que sempre acontece é como que as pessoas surdas vão pedir socorro? Como? Hoje temos o 190, o 192 e o 193.
Mas como que eu ligo lá se acontece alguma situação de emergência? Eu sou surdo. Outra situação é quando eu vou ao médico. Eu preciso me comunicar com ele para explicar o que eu estou sentindo, mas ele não entende a minha língua. Então eu preciso escrever. Eu escrevo em português e às vezes ele não entende o que eu escrevo, e isso é muito cansativo para mim. Ou também, em outros atendimentos, o médico acaba escrevendo em português para mim. Porém, quando eu vou ler, eu não entendo, porque eu não conheço algumas palavras. E aí, o que é que eu faço? É uma situação muito chata. Outra situação é quando eu vou ao médico para cuidar da minha saúde, que é algo muito importante, e chegando lá, eu explico que eu sou surdo, mas o médico não entende. Então, eu preciso chamar minha mãe. Mas por que eu preciso chamar minha mãe se quem está com sintomas sou eu? Eu precisava de um atendimento médico com um especialista em saúde da mulher. E aí chamei um intérprete para ir comigo. Quando chegamos lá, na clínica, o médico me pediu para tirar a roupa, mas eu não tive coragem com o intérprete ali do lado, eu não me senti segura. E aí, como resolver isso? Terminada a consulta, eu peguei a receita médica e fui até a farmácia comprar os remédios que ele tinha pedido. E paguei, acertei tudo, e só que eu tinha lembrado que o médico falou que eram só 3 e não precisava comprar mais. Chegando em casa, aí eu percebi que tinha comprado a mais por falta de comunicação. Uma amiga minha, surda, me falou e eu vou repassar para vocês o que aconteceu com ela. Ela tem um filho pequeno e se divorciou porque não estava dando mais certo e aí cobrou a pensão pro ex-marido e aí ele desconversou e sumiu. Aí ela pensou, eu vou resolver isso na justiça. Vou processar e cobrar a pensão dele. Só que até hoje não conseguiu resolver. E aí, como que é a acessibilidade para o surdo? Bom, eu ganhei um cachorro e o cachorro é a minha responsabilidade de cuidar. Levei no veterinário, mas a gente não conseguiu se comunicar, a gente trocou bilhete, mesmo assim não funcionou. Eu tive que chamar a minha mãe para levar o cachorro para vacinar. E aí eu vou sempre depender da minha mãe para cuidar do cachorro? Cadê a acessibilidade no veterinário? Bom, eu estava com fome um dia e aí pedi pelo aplicativo uma comida. E pedi para eles me avisarem, para o motoboy, quando estiver chegando, me avisar, porque eu sou surda, então eu não vou conseguir ouvir nem ver se ele estiver longe. Eu estava no meu quarto trabalhando e ficava olhando no celular se tinha chegado alguma mensagem. Nada de chegar mensagem. Foi aí que a minha prima, que mora ao lado, veio na minha casa e me chamou: Ó, o motoboy tá aí buzinando aí fora. Ah, obrigada por ter me avisado. Aí fui lá e recebi o meu pedido. Então, para o pessoal dos aplicativos, por favor, respeita a acessibilidade aos surdos. Eu estava em casa e aí comprei pela internet um presente. Eu vi, gostei, achei bonito, estava barato, comprei e fiquei esperando o correio trazer. Aí ficava olhando para fora para ver a hora que o carteiro ia chegar, porque o correio não me avisa, não toca a campainha nem nada. Eu tenho que ficar olhando para fora para ver o carteiro chegar em casa. Uma outra situação que também acontece é quando algumas empresas oferecem alguns cursos profissionalizantes. Eu acabo tendo interesse em alguns, né? Vejo como são os cursos, mas quando eu entro para saber mais, eu acabo descobrindo que não tem legenda e nem intérpretes, né? Só alguns poucos cursos possuem intérpretes e legendas, mas o que eu tenho interesse não tem. Não que os que possuem não sejam legais, interessantes, mas eu queria aqueles que eu gostei mais. Bom, um dia eu estava na rua, estava passeando, me deu fome, eu resolvi comprar um lanche na Subway, porque é muito mais fácil, é só apontar, né, para pedir o lanche. Então eu fui lá, estava escolhendo os ingredientes e
chamei a atendente, eu quero esses daqui. E aí eu percebi que na hora ela ficou com medo, se tremendo e fugiu, saiu, foi embora. Eu não entendi, né? Ué, deve ter acontecido alguma coisa. Fiquei esperando, nada dela voltar, não estava entendendo nada, até que veio outra atendente e aí queria me atender. Eu falei, não, eu quero a mesma. Eu teimei, não, chama ela de volta e discuti com ela. Por que que fugiu? Eu vou te morder? Por que tem medo de mim? É tão simples, eu só ia apontar os ingredientes. Antes da pandemia, a gente já tinha alguns entraves na comunicação, às vezes estava ali para se comunicar um pouco com bilhete, mas depois da pandemia piorou muito por causa da máscara. Às vezes a pessoa está falando com a máscara em cima da boca e eu peço para ela fazer um bilhete para mim e ela insiste em falar, e aí não adianta, aí eu desisto. Eu fui no mercado comprar as coisas que estavam faltando em casa e aí lembrei que precisava comprar carne, mas pensei, como são só nós três em casa, eu vou pedir 100 gramas de carne. E aí o atendente estava lá com a máscara, eu esqueci de levar um papel e aí fiz assim para ele, 100 gramas. Aí ele trouxe um monte, um pacote pesado, ele trouxe 1 quilo. Não, 1 quilo é muito caro para mim. Eu tenho visto e fico pensando, né, como que é o trabalho nessa área institucional, pública, municipal, por exemplo, nas reuniões de conselhos, o Conselho da Saúde, Conselho da Pessoa com Deficiência. Eu acho muito importante participar para representar ali. E aí ia ter a reunião do conselho com a pessoa com deficiência e como eu sou surda, eu pensei, eu quero ajudar, contribuir com o município a melhorar as políticas sociais. Quando eu cheguei lá, as pessoas estavam discutindo e não tinha nenhum intérprete de Libras. Mas não é uma reunião do conselho da pessoa com deficiência. Reclamei sobre isso, sobre a falta de acessibilidade para os surdos. Eles desconversaram e aí eu desisti de participar. Eu entrei para trabalhar numa empresa, né? E aí um dia eu vi as pessoas se retirando da sala, ninguém me falou nada. E até que uma pessoa me avisou, e aí eu segui a pessoa, a gente foi para um auditório que estava acontecendo uma palestra, e eu não entendendo nada, porque não tinha nenhum intérprete. Uma outra situação no trabalho foi que me chamaram para uma reunião. Quando eu fui também não consegui entender nada, porque não tinha intérprete. Ué, mas eu não trabalho aqui? Também acontece muito, não apenas onde eu trabalho, mas em diversas empresas, né? Eu estou trabalhando e toca um alarme, mas eu não estou escutando. E todas as pessoas saem e eu continuo ali trabalhando, porque ninguém veio me avisar nada.